Amém. A igreja pode se assentar. Muito obrigado pelas orações. Nesse momento nós vamos aí então a palavra dessa noite, encerrando os 50 dias de propósito, 50 dias jornada do Espírito Santo que nós vivemos aí nessas últimas semanas. Eu fui muito abençoado por essa série, por esse propósito. O Senhor falou muito também ao meu coração, creio também que tenha falado ao seu, e que essa noite venha fechar aí com chave de ouro tudo que Deus está fazendo sobre a nossa vida, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, abra aí a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo número 6, e nós vamos aí até o versículo número 19, primeiro livro de Samuel, capítulo número 6, capítulo 22, versículo número 6, até o versículo 19, você pode fazer a leitura sentado mesmo, mas com muita reverência aí no seu coração, a palavra do Senhor. Quero te convidar a ler e receber na totalidade o que Deus tem para falar com você nessa noite. Todos encontraram aí, amém? Amém? Vamos lá então a palavra do Senhor, que diz assim: Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrou em Gibeá, debaixo de uma arvoredo, e numa colina. Rogério, vem cá me dar uma ajuda aqui, por favor. Meu grau da minha lente mudou, gente. Estou esperando a lente nova ficar pronta, só Jesus. Eu vou pedir o Rogério fazer essa leitura aqui para mim, por favor. Tá chique aqui. Amém, irmãos? Versículo 6. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Versículo 7. Saul disse aos seus servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim. Será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas? Para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé? Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. Versículo 10. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu o mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada, e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Versículo 14. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Versículo 16, o rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai.
Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Versículo 18. Então o rei disse a Doeg: volte-se, você, e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Versículo 19, também Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Obrigado. Glória a Deus. Nós já oramos, vamos então ao tema da mensagem dessa noite. O tema da mensagem da palavra do Senhor nessa noite é: não apague o Espírito. Se você notar aí atentamente tudo que vem acontecendo nessa noite, nós começamos com o Salmo 51. Salmo 51, nós temos ali um pedido que o salmista faz, Luiz, que é: não tires de mim, não afastes de mim o teu Espírito. Nós cantamos aqui com o grupo Sal da Terra diversos louvores aqui que falavam também sobre a presença de Deus. E falavam, inclusive, o último cântico que nós cantamos, né? Que quem já pisou no Santo dos Santos, ou seja, quem conheceu a presença desse Deus maravilhoso, Tiago, não sabe viver em outro lugar. Não consegue mais, Márcio, viver em outro lugar. Não há nada mais precioso para nós do que a presença do Espírito Santo. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo número 5, Paulo vai dizer com toda a ênfase e bastante direto ao ponto ali, Ronaldo: não apaguem o Espírito. Ou seja, Patrícia, é totalmente possível que uma pessoa perca o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente trata as coisas, Josi, como se o Espírito Santo só fosse perdido na nossa vida se nós deliberadamente escolhêssemos: olha, eu não quero mais viver com Deus. E às vezes a gente pensa que só assim nós perdemos a presença do Espírito Santo. Só que a verdade que se revela na palavra, Bárbara, é muito mais profundo do que isso. O Espírito Santo de Deus também pode ser retirado da vida de uma pessoa. E quando a gente fala sobre isso, o exemplo mais triste que temos é o exemplo do rei Saul. Para você que não conhece a história, o rei Saul foi escolhido o primeiro rei para governar Israel. Levantado pelo Senhor, escolhido e consagrado pelo profeta Samuel. Saul, Matias, é um homem que tem essa oportunidade de inaugurar, de trazer, viver algo novo, um novo tempo sobre a vida do povo de Deus. Só que a palavra vai mostrar para nós, ao longo da história daquele homem, que Saul, irmã Beth, repetidas vezes, peca contra o Senhor, desobedece o Senhor, faz o contrário do que ele é orientado a fazer, até que chega um momento em que o próprio Senhor declara essas palavras sobre Saul: eu o rejeitei. Misericórdia, né? Misericórdia. Imagina só, Gabi, nós recebemos de Deus uma sentença como essa: eu rejeitei fulano, eu rejeitei você. Essa dura palavra lançada sobre Saul, e o grande motivo que levou Saul a chegar àquele momento, àquela condição, foi o seu coração irreverente, o seu coração sem temor do Senhor. Saul se acostumou a fazer as coisas à sua própria maneira, e de repente ele se vê nessa condição. Ele ainda tem o cargo de rei, ele ainda tem a posição de rei, ele ainda tem as regalias de um rei, ele ainda tem o status e o prestígio de um rei, mas agora ele é um rei, Rogério, sem o Espírito Santo de Deus, um rei sem autoridade espiritual. Ele perde o bem mais precioso que ele tinha em sua vida.
E quando nós comparamos a vida de Saul com a vida de Davi, que é a comparação que mais se faz, e não é à toa, porque Davi sucede Saul, vem depois de Saul, nós vemos no Salmo 51, o próprio Davi fazendo esse pedido ao Senhor. Quando a gente olha para todo esse contexto, Marcos, faz todo sentido Davi fazer esse pedido: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Davi sabia melhor do que ninguém o que era a vida de um homem cuja presença do Espírito Santo lhe é tirada. Eu falava aqui hoje pela manhã, você pode assistir a mensagem depois no YouTube da igreja, sobre a perseguição de Saul contra Davi. Davi sofre na sua pele, William, os efeitos de o que um homem sem o Espírito de Deus pode causar. E aí a gente chega então nesse momento. Essa palavra é importante para nós, porque ao longo de 50 dias temos meditado sobre o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. O que o Espírito Santo de Deus tem poder para realizar em nossas vidas. E eu não poderia encerrar, Leandro, essa série de mensagens, esse propósito de Manchile, sem trazer para você essa advertência, sem trazer para mim essa advertência: não apague o Espírito. Nós vimos aqui ao longo das semanas que o Espírito Santo nos capacita e nos renova de diversas maneiras. Tudo que nós precisamos, nós encontramos no Espírito Santo de Deus. Tudo que nós necessitamos, encontramos no Espírito Santo de Deus. Então, repito novamente o tema da mensagem dessa noite: não apague o Espírito Santo. Não perca essa presença tão preciosa de sua vida, porque o Espírito Santo é fundamental para nós. E aí eu quero meditar então com você em 3 pontos, como já temos de costume, os efeitos de uma vida de alguém que perde a presença do Espírito Santo, de alguém cujo Espírito Santo se apaga. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui nessa noite é, primeiro ponto da mensagem: Saul se torna refém de si mesmo. Saul se torna refém de si mesmo. E aí eu quero ler aqui com você, novamente, o versículo número 8, agradeço mais uma vez ao Rogério por ter me ajudado aí com a leitura, Rogério, muito obrigado. Versículo número 8, que vai dizer assim, ó, palavras de Saul: para que todos vocês, vamos ler o 7 e o 8, que vai fazer mais sentido aqui para você que acompanha comigo. Saul disse aos seus servos que o rodeavam: escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares, chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse, olha o que Saul está falando, que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim, olha aqui que ele está falando, e me conte que o meu filho instigou contra mim, o meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesses dias. Gente, você percebe um detalhe nesses versículos aqui, especialmente o versículo 8, a quantidade de vezes que o Saul vai usar palavras que se referem a ele próprio. Você reparou isso? Quantas vezes ele vai repetindo: vocês me traíram, vocês não tiveram pena de mim, vocês não me contaram que o meu filho se levantou contra mim. Saul naquele momento está enfatizando, Rogério, que ele está na condição de refém do seu próprio ego. Saul cai numa condição que nós podemos chamar aqui de coitadismo, de vitimismo, de autocomiseração, de achar que tudo na vida agora se voltava contra ele próprio. Saul, rei da nação de Israel, um homem que tinha poder, um homem que tinha status diante das pessoas, passa a se ver agora como um coitado. E eu trago essa palavra aqui com muito temor e tremor para o nosso coração, e digo aqui com toda certeza que essa palavra me traz: a postura de coitadismo não é a postura que Deus tem para mim e para você. Essa postura de coitadismo que nós vemos aqui em Saul é uma postura que vem sobre a vida de alguém que perde a presença do Espírito Santo de Deus. Porque como nós vimos aqui em outras mensagens, o Espírito Santo de Deus é um espírito de ousadia, aleluia.
Senhor nos faz ousados, o Senhor nos faz corajosos, o Senhor nos faz homens e mulheres que têm a certeza de que Deus cuida de nós, de que Deus zela da nossa vida, que o Senhor nos capacita, nós somos corajosos. Você crê nisso, amém? Você concorda comigo? Nós vimos isso numa semana que tivemos, a semana da ousadia. E aí quando eu olho para esse texto, olha como que Saul vai enfatizar aqui pelo menos 3 coisas nessa fala dele aqui. Todos estão contra mim. Olha o que Saul está falando. Olha o cenário era esse aqui, Márcio. Saul tinha um exército. Esse exército de Saul estava do lado dele o tempo inteiro. Esse exército, Adriana, comprou a briga de Saul. Saul falou, vamos pegar Davi, o exército foi junto, aqueles homens estavam lado a lado, aqueles homens, Andréia, abraçaram a causa de Saul, e agora naquele momento, sem o Espírito Santo, Adaleia, Saul olha para esses mesmos homens e diz para eles, vocês todos estão contra mim. Ele começa a ver os homens como ameaça, e isso é um reflexo da perda do Espírito Santo, porque uma das primeiras coisas que ele faz, Anizinha, quando o Espírito Santo se retira da vida dele, é ver Davi como uma ameaça. E Davi era amigo de Saul, Davi era servo de Saul, Davi era um homem íntegro, um homem de coração reto, e Saul passa a vê-lo como uma ameaça. E uma outra coisa que nós vemos aqui nessa postura de Saul, é dizendo que ninguém me revela as coisas que estão acontecendo. Esse pensamento de Saul aqui, Ronaldo, expressa a seguinte preocupação, as pessoas estão escondendo coisas de mim. Não sei se você já conheceu alguém desconfiado na sua vida, alguém que ela sente assim, que todo momento parece que estão fazendo alguma coisa contra ela que ela não está sabendo, e aí ele anda desconfiado, ele anda com a orelha em pé, né? A gente até usa essa expressão, né? Fulano é muito desconfiado, fulano é muito ressabiado, parece que tudo gira em torno a tentar contra a vida dele ou contra a vida dela. Isso não é uma postura de Deus. Eu trago aqui nessa palavra para nós, essa não deve ser a sua postura. Quando você chegar no seu ambiente de trabalho, chega com a ousadia do Espírito Santo de Deus. Quando você chegar no seu ambiente familiar, chega com a ousadia do Espírito Santo de Deus. Não fique preocupado se estão tentando tramar contra a sua vida, se estão tentando arruinar você, se estão tentando fazer mal contra você, porque, amados, quando eu olho para a palavra do Senhor, quem cuida de nós não dorme nem cochila, primeira coisa. Isso aqui é importante, isso aqui é maravilhoso. Quem cuida de nós não dorme nem cochila. E uma outra coisa, quem intentará o mal contra aqueles que pertencem ao Senhor? O Senhor cuida de nós. O Senhor zela pela nossa vida. Quem é cheio do Espírito Santo, quem tem a presença do Espírito Santo, não anda preocupado com essas coisas. Não anda desconfiado e contando com o pior que venha da vida das outras pessoas. Isso é uma postura de alguém que perdeu o Espírito Santo. E uma terceira e última coisa que Saul vai expressar aqui, é para mim a mais irônica desse texto aqui. É a mais irônica. O pobre coitado do rei Saul vira aqui agora, Matias, e fala assim, ninguém tem pena de mim. Ah, tadinho, né? Dá vontade de dar um abraço no Saul, né, irmã Beth? Ô, coitado, tá passando fome, coitado, ninguém tem pena do Saul, tadinho. Para você ver o nível que aquele homem chega. Quando perde o Espírito Santo, amados, olha o tamanho da catástrofe. Saul era rei. Saul era um homem que tinha importância. Saul era um homem que tinha poder para muita coisa. E aí eu mostro para você, à luz dessa palavra também, uma outra questão. Quando o Espírito Santo se perde da nossa vida, nós esvaziamos coisas preciosas que o Senhor confiou a nós. Quando nós adotamos essa postura de retranca, né, de autodefesa, de vitimismo, nós esvaziamos a autoridade que Deus nos deu. E essa autoridade, ela se perde. Você pai, você mãe, você tem a autoridade do céu na sua vida. Não perca isso.
Não menospreze isso. Você marido, você esposa, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Suas ações, elas têm relevância, elas têm importância. Você no seu ambiente de trabalho, você é um instrumento da bênção de Deus naquele lugar. Nós temos algo especial em nós, só que essa postura esvazia isso. Essa postura que Saul toma, perceba, ele se torna um rei fraco, ele se torna um rei vulnerável, ele se torna um rei exposto para qualquer tipo de vento derrubá-lo. Por isso digo para você, irmão querido, irmã querida, independente do vento que você estiver atravessando, independente da fase que você estiver atravessando, nunca aceite a condição de coitado sobre a sua vida. Você não é coitado, você é filho do rei. Você não é coitada, você é filha do Deus Altíssimo. Você é alguém que tem a presença do Espírito Santo com você. Agora, essa postura é de alguém que perde o Espírito Santo. Você não perdeu o Espírito Santo. Você tem Ele contigo. Não assuma essa postura sobre a sua vida. E aí, quando nós olhamos aqui, Saul começa a ter a percepção de que tudo está contra ele, sendo que na verdade, ele é quem está sendo o seu próprio destruidor. É curioso isso aqui, Rogério. Quem estava destruindo a própria vida de Saul? O próprio Saul, era ele próprio. Quem estava acabando com ele ali, era o próprio Saul. Puxa o CPF aí, quem está me destruindo? Sairia o CPF do Saul ali. O próprio Saul estava destruindo. Agora deixa eu trazer uma coisa aqui para você. No Antigo Testamento, nós temos ali os utensílios do tabernáculo e do templo, lembra disso daí? Arca da Aliança, você tem ali, ai meu Deus do céu, fugiu a palavra aqui agora, o candelabro que tinha ali, né, a haste central e 6 braços, 3 de cada lado. Cada elemento desse apontava para algo que se cumpre no Novo Testamento. Sabe qual que é o utensílio que apontava para a presença do Espírito Santo? O candelabro. Uma vez a Andréia fez um candelabro aqui para nós, e o candelabro era um objeto feito de ouro maciço. E ele tinha, está lá dentro, depois a gente mostra aí. E o candelabro, não sei se tem internet aí, não sei se a Gabi consegue projetar, se conseguir, amém, se não conseguir não tem problema. O candelabro, ele era o seguinte, ele tinha uma haste central, e aí dessa haste central, você tinha 3 braços que saía de cada lado, e ele formava ali então uma luminária. Essa luminária deveria ser acesa, e ela iluminava o ambiente. Quando Paulo vai usar a expressão não apaguem o Espírito Santo, ele está se referindo à imagem do candelabro. O Espírito Santo não é uma fogueira. O Espírito Santo é um candelabro na nossa vida. O candelabro tinha uma função, irmã Beth, de iluminar o ambiente. Quando o candelabro estava aceso, era sinal, Márcio, de que o Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo tem poder para iluminar, Luiz, a nossa vida. Quando temos luz de Deus, nós temos também visão. Quando temos luz de Deus na nossa vida, enxergamos corretamente as coisas. Essa é, dentre outras, a função do Espírito Santo na nossa vida. E aí, Patrícia, quando Saul perde o Espírito Santo, ele perde também a visão, ele perde também o discernimento, e ele passa a enxergar, o meu problema são esses homens que estão me traindo, o meu problema é Davi que está me traindo. Opa, foi palmas aí para a mídia, aplauda o Senhor aí pela vida da mídia. Obrigado, Gabi, valeu. Eis aí o candelabro. Esse utensílio era a representação da presença do Espírito Santo quando estava aceso. E aí, amados, quando o Espírito Santo se retira de Saul, como eu ia falando, ele passa a andar numa escuridão espiritual. E isso é um perigo para as nossas vidas, porque quando entramos numa escuridão espiritual, quando entramos em densas trevas espirituais, nós passamos a ver amigos como inimigos, e inimigos como amigos. Nós passamos a ver ciladas como oportunidades, e oportunidades como ciladas. Nós confundimos as coisas, nós achamos que o feio é belo e que o belo é feio. Quando a presença do Espírito Santo se perde,
nossa visão fica obscurecida, nós perdemos essa visão e nos tornamos alguém como Saul. Saul passa a ver o seu próprio exército como traidores, ele passa a ver o seu principal homem, que era Davi, como traidor, e até mesmo o seu próprio filho Jonatas. E aí nós olhamos então, Saul, na verdade, era refém de si mesmo. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem, o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento que eu trago para você, segunda coisa que acontece quando nós perdemos o Espírito Santo na nossa vida, é o seguinte: Saul destrói o que poderia restaurá-lo. Saul destrói o que poderia restaurá-lo. Vem comigo aqui no texto bíblico mais uma vez aqui, e gostaria de ler aqui com você o versículo número 11. Vamos lá, versículo número 11. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque. Você pode repetir comigo? Diga, sacerdote. Sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram até Saul. E Saul disse: escute, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: porque você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé, ou seja, Davi, pois você lhe deu pão e a espada, consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? E aí pula aqui com você com o versículo 16, o rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. E aí depois o versículo número 18 vai dizer assim: então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Agora olha essa parte aqui: naquele dia matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. O que esse ponto aqui agora nos mostra? Primeiro ponto, como eu falei, Saul se tornou refém de si mesmo. Enquanto ele é refém, Tiago, tem salvação, tem como libertar refém. Enquanto ele ainda era refém, Ricão, dava para se soltar e vencer aquela situação. Só que agora imagina que uma pessoa tinha poder para libertar aquele homem refém de si mesmo. E Saul manda matar essa pessoa. Quando Saul olha para o sacerdote Aimeleque, eu preguei sobre isso hoje de manhã, depois você assiste lá, ele passa a enxergar Aimeleque como traidor. E ele então olha para Aimeleque, ele interroga Aimeleque, e ele manda matar Aimeleque e todos os outros sacerdotes de Israel. Sacerdote era o quê para ele naquele momento? O sacerdote, Andréia, era o mediador entre os homens e Deus na antiga aliança. Para se ligar com o Senhor, para restabelecer comunhão, para alcançar, Ronaldo, perdão de pecados, era necessário a figura do sacerdote. Matias, o sacerdote era a pessoa que poderia livrar Saul daquela condição que ele estava, que poderia ajudar Saul de alguma maneira, e Saul manda matar aqueles homens, manda executar aqueles homens. Olha aqui o nível de cegueira, Adriana, que Saul estava submetido. Saul mata aqueles que poderiam ajudá-lo. Saul era como se fosse um homem. Imagina você essa imagem aqui. Imagine você que Saul está num barco que está afundando. E aí aquele barco que está afundando tem boias salva-vidas. O barco está afundando. E aí imagina, Patrícia, que Saul pegasse cada uma das boias, pegasse uma faca e rasgasse um por um, rasgasse todos. O barco está afundando, e a única coisa ali que poderia salvá-lo, ele pega Leandro e rasga. Era o que Saul estava fazendo naquele momento. Quando ele executa os sacerdotes, ele está matando quem poderia ajudá-lo. Saul destrói aquilo que poderia restaurá-lo.
Saul mata aqueles homens, Saul mata aquelas pessoas que eram responsáveis por ligar as pessoas ao Senhor, por levá-las de volta à comunhão com Deus. Quando estamos cegos espiritualmente, nós matamos e eliminamos da nossa vida aquilo que pode nos levantar. Perceba isso. Quando nós estamos entrando num estado de cegueira espiritual, quando a nossa visão começa a ficar meio embaçada, o desânimo vai entrando, né? A tristeza vai tomando conta, a ansiedade, a preocupação. Quais são uma das primeiras coisas, Luiz, que a gente tende a arriscar da nossa vida? Eu não vou para a igreja hoje não. Hoje eu não vou ler a Bíblia não. Hoje eu não vou orar não. Pode reparar. Nos piores momentos da nossa vida, quando afeta a nossa visão, Marcos, as primeiras coisas que a gente vai riscando é aquilo que poderia nos levantar. E aí, Bárbara, a gente olha e fala assim, hoje eu não estou em condição de orar. Por quê? Porque eu estou triste. Sendo que o que pode te tirar dessa tristeza é o Senhor que você se relaciona através da oração. Você concorda com isso, amém? A gente começa a cortar aquilo que poderia nos levantar. Você gosta de ouvir louvores, aquilo te faz bem, Deus fala com você através das músicas, e aí naquele dia você olha e uma Beth fala assim, hoje eu não vou ouvir louvor não, porque eu não estou bem. Quando a nossa visão vai ficando embaçada, Matias, nós precisamos redobrar o nosso cuidado. O que é que pode me tirar dessa condição? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, por isso sempre que eu tenho oportunidade aqui eu falo, pastor, eu estou desanimado, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para a oração, eu não quero ler a Bíblia, o que eu faço? Faz isso, vai contra a sua vontade mesmo, leia a Bíblia mesmo, sem vontade. Pastor, eu não estou conseguindo focar na leitura, só começa. Pastor, eu não sei nem por onde eu começo a minha oração. Uma dica, começa chorando logo de uma vez, chora primeiro, se derrama diante do Senhor, mas não arranque da sua vida o que pode levantar você. Isso aqui é um perigo, isso aqui é algo que a gente não pode permitir. E Saul estava tão tomado por aquela cegueira que ele vai e toma essa atitude. Então a segunda coisa que acontece com uma pessoa que está ali fora da presença de Deus é justamente destruir as pontes que podem lhe servir como livramento. E eu quero, antes de avançar para o terceiro e último ponto dessa mensagem, fazer você pensar, reflete aí comigo, será que hoje na sua vida, meu querido, minha querida, você tem eliminado alguma coisa que você não deveria ter eliminado da sua vida? Será que tem alguma prática que outrora no passado te levou a viver experiências com Deus? Te levou a experimentar a manifestação da presença desse Deus maravilhoso e que hoje você não faz mais? Porque, amados, cada um de nós aqui tem maneiras de viver certas coisas na presença de Deus. Tem gente que ora pela madrugada, como é o caso da Odaleia, né? Odaleia, 3 horas da manhã, você pode ter certeza, tem alguém orando por você nesse lugar aqui. Odaleia ora na madrugada. Tem gente que gosta de subir monte. Tem gente que jejua 24 horas, 48 horas. Tem gente que lê a Bíblia 10 capítulos no dia, tem gente que compõe música, tem gente que Deus usa na adoração, tem gente, cada um de nós aqui tem algo especial que faz, que é único, Tem gente que fica 2 horas de joelho dobrado e ora para o Pai, vai na oração, e ora pela família, olha pela família do outro, e vai vivendo. Essas coisas preciosas que são marcas da sua vida não pode se perder. Pode se perder. Se eu digo aqui, usando como exemplo, né? Odaleia, não para de orar na madrugada, não. Não para de subir monte, não, meu irmão, minha irmã. Você que jejua, para de jejuar, não. Sabe, você que tem lá a sua lista de oração, seu caderno de oração, não para de escrever nesse caderno. Você que tem o dom da palavra, Deus vai te dando palavra, não para de escrever, não para de gerar, porque é isso que vai restaurando a sua vida também nos momentos mais tristes, não é verdade? Como é maravilhoso. Eu vou falar no meu caso, eu gosto de escrever devocional, eu gosto de escrever, eu leio o texto e escrevo, aquilo me alimenta de uma tal maneira, eu não posso parar com isso, porque, Ronaldo, é isso que me faz bem. A leitura da palavra é para todos nós, mas cada um tem um detalhe específico nos meios de graça, que é só você e Deus. Eu não posso parar. Hoje eu estou triste, vai triste mesmo. Amado, essa palavra é para mim também.
sou ser humano como vocês. A primeira tentação é essa. Hoje eu não vou fazer isso. Saul destruiu essa ponte. Você pode levantar uma de suas mãos assim comigo, assim? Levanta uma de suas mãos e fala assim: eu não vou rasgar aquilo que pode me restaurar. Em nome de Jesus. Reflete aí, não perde isso. Não perde isso. Terceiro e último ponto da mensagem, para a gente já caminhar aqui para a conclusão. Terceiro e último ponto. Saul cultiva o que o corrói. Esse detalhe aqui do texto ele é bastante curioso, porque é um detalhe mesmo. É um detalhe mesmo. Vamos relembrar tudo. Saul é refém de si mesmo. Está refém de si mesmo. Coitado, ninguém tem pena de mim. Tadinho. Segunda coisa, Saul vai destruindo e arrancando aquilo que poderia restaurá-lo. E se já não bastasse essas coisas, agora Saul está cultivando o que está destruindo ele. Olha que coisa interessante. Vem comigo aqui no texto bíblico. Vem aqui comigo no texto bíblico, a palavra aqui, no versículo número... Deixa eu só encontrar aqui. Abri aqui no tablet aqui para ver se me ajuda na leitura. Na minha Bíblia está tudo marcadinho, né? Deixa eu só encontrar aqui, gente. Versículo número 15. Vem aqui comigo. Vamos lá, versículo 15. Perdão. Todo dia, hein? Vamos lá, versículo número 15. Por acaso foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse este teu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois esse teu servo nada soube de tudo isso, nem muito e nem pouco. E aí a leitura vai seguindo aqui, versículo número 16, Aimeleque respondeu ao rei, e quem entre todos os seus servos... na verdade é o 14, versículo 16, o rei respondeu, Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam, voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, porque souberam que fugiu e não disseram nada, porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg, volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Doeg, o edomita, é sobre ele que eu quero falar aqui. É muito curioso a gente olhar para o texto bíblico e perceber que Saul tinha no meio ali do seu exército, Patrícia, um homem que era um mercenário de Edom. Se você não conhece quem era esse homem chamado Doeg, aparece poucas vezes na Bíblia. Doeg era um homem que matava por ordens e por dinheiro. Doeg era um mercenário. E além disso, ele era um edomita. Quando a palavra aqui destaca esse detalhe, obrigado, hoje o Rogério vai ganhar um prêmio, eu vou pagar uma pizza para o Rogério hoje. Quando a palavra vai falar sobre Doeg, ela vai trazer aqui uma ênfase. Se você ler depois na sua casa os capítulos 21 e 22, você vai perceber que Doeg vai ser repetidas vezes ali citado como Doeg o edomita. Doeg o edomita. E o sentido dessa repetição no texto bíblico é enfatizar aqui, William, que ele era um homem estrangeiro. Só que quando a Bíblia apresenta o estrangeiro, nem sempre é necessariamente num sentido ruim. Até porque tinha leis ali no Antigo Testamento, onde Deus dá ordem para o povo cuidar dos estrangeiros. Só que em alguns casos o estrangeiro é enfatizado no texto de uma maneira negativa, como é aqui, Josi, o caso de Doeg. Doeg não era para estar nessa posição aqui. Doeg é um homem perverso. Doeg é um homem mau. Doeg não deveria ser, irmã Shirley, um homem de confiança no exército de Saul. O exército de Saul era o exército de Israel, o exército do Deus vivo, o povo de Deus.
Só que aqui agora, Saul, sem a presença do Espírito Santo, coloca ali, Márcio, em seu grupo de confiança, um homem perverso, um homem mau. Ele cultiva a presença desse homem, ele se abre para a influência desse homem, e Doeg é quem vai completar o desejo satânico que havia no coração de Saul naquele momento. Doeg era algo que não deveria estar sendo cultivado na vida do rei Saul, se ele tivesse o Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para a vida de Doeg, eu vejo aqui nessa figura coisas que tendemos a cultivar na nossa vida que não cabem mais, que não deveriam estar presentes. Doeg representa não apenas pessoa, mas representa também atitudes, representa também manias, representa também costumes, coisas que não deveriam estar em nossas vidas mais, só que a gente vai cultivando. Como que eu alimento Doeg na minha vida, pastor? Quando todos os dias eu abro uma concessão para ele, quando todos os dias eu faço algo que vá fortalecê-lo. Um exemplo, se você tem como Doeg na sua vida, pensamentos que não glorificam a Deus, todas as vezes que você dá corda para esse pensamento, você está fortalecendo Doeg na sua vida. Quando você tem palavras que não deveriam estar mais em sua boca, e quando diariamente você abre uma pequena conceição, Conceição não está aqui não, né? Você abre uma pequena concessão para isso na sua vida, você vai fortalecendo Doeg na sua vida. Doeg é tudo aquilo que não é de Deus para nós. Eu não posso fortalecer Doeg nem um dia sequer, não posso. Se eu reconheço algo como pecado na minha vida, seja grande diante dos olhos das pessoas, ou seja pequeno, não interessa. Doeg é Doeg. Doeg não tem que estar na minha vida. Doeg não tem que estar ali me influenciando de alguma maneira. Nós temos que ser radicais quando tratamos de Doeg. Temos que ser radicais. E aí é como exemplos que eu já dei aqui em outros momentos, né? Se o Doeg na sua vida envolve rede social, seja radical e arranca isso da sua vida. Se o Doeg envolve amizades na sua vida, pessoas que te influenciam para o mal, saia dessa roda de amigos. Se Doeg é um grupo de WhatsApp ali, que coisas que te fazem pecar, sai desse grupo de WhatsApp. Se Doeg, seja lá o que for, não tenha medo, porque o próprio Jesus já nos alertou lá nos evangelhos, é melhor entrar no reino de Deus sem uma mão, sem um olho, do que ir completinho para o inferno. Tem hora que a gente tem que ser radical. Tem hora que a gente tem que rever práticas da nossa vida. Se há algo que eu gosto muito, mas me leva a pecar, corta isso. Não dê forças para aquilo que corrói você. Não alimente aquilo que está destruindo a sua vida. Não alimente. Saul era um homem sem o Espírito Santo de Deus. Pessoas sem o Espírito Santo fazem isso. Mas você que é cheio do Espírito Santo, não viva isso na sua vida em nome de Jesus. Você é cheio do Espírito Santo, não abra concessão para o pecado. A palavra vai dizer, né, o Salmo 1, eu amo esse texto, né, que vai falar sobre a roda dos escarnecedores, e aí o texto vai usar ali exemplos, né, de se assentar, de permanecer, né, de não participar. A palavra ali, na verdade, naquele texto está dizendo o seguinte: passa longe desse negócio, passa longe. Se é Doeg na sua vida, passa longe. Doeg não tinha que estar nem na linha de frente e nem lá no fundo. Doeg deveria estar longe do rei Saul. Você está entendendo essa palavra, amém? A gente tem que ter discernimento espiritual. Saul cultivou aquilo que estava corroendo ele. Peça sabedoria ao Senhor. Aquilo que te afasta, aquilo que te faz pecar, não é de Deus para a sua vida. Isso é algo que nós temos que ter com muita clareza diante de nós. E é Doeg que vai matar 85 sacerdotes. Eu quero fechar essa palavra aqui, ainda sobre Doeg, pensando com você numa coisa. Olha como que o pecado, ele é sutil para nos destruir. Doeg não chegou na vida de Saul do dia para a noite. Doeg foi sendo aceito. Doeg foi sendo aceito. Doeg não chegou, Patrícia, só no dia de matar sacerdote, não. Doeg estava lá. Só que acontece que Doeg vai entrando na nossa vida da seguinte maneira: um belo dia, Ricão, ele encosta do nosso lado, e a gente permanece ali. Pode ficar aí, Doeg, não tem problema não.
Às vezes, a princípio, Luiz, a gente nem dá atenção para Doeg. Ah, Senhor, isso aqui não vai, eu nem dou ideia para esse negócio. Tem esse detalhezinho aqui, mas eu nem peco com isso aqui não tem problema não. Está aqui, mas não tem influência nenhuma. Só que o tempo vai passando. O tempo vai passando e o Doeg vai se aproximando, vai se achegando cada vez mais. Um belo dia, Doeg foi se aproximando de Saul, até que, num determinado momento, Rogério, a gente vê lá no capítulo 21, Doeg se vê numa condição, numa possibilidade, do seguinte: eu vou espiar Davi. E Doeg é quem vê Davi com Aimeleque, o sacerdote. Eu falei isso hoje de manhã. E Doeg vê aquela cena. E Doeg, agora Tiago pega mais confiança ainda. Eu vi, vou contar para Saul. Eu vou falar para Saul que Davi estava com Aimeleque. E por fim, Doeg é quem recebe a incumbência. Doeg, mata esse homem e outros 85. E Doeg passa a fio da espada, um por um. Doeg não destrói a sua vida de uma hora para outra. Doeg vai se achegando. Doeg vai chegando devagarzinho. Doeg não dói logo de cara. Não podia deixar de fazer esse trocadilho ruim, né? Doeg não dói logo de cara, ele vai chegando. Só que quando você vê, Doeg está matando os sacerdotes, o Doeg está matando aquilo que poderia te restaurar na sua vida. Não abra concessão para Doeg. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem discernimento espiritual, amém? É por isso que, olhando para essa palavra, eu não posso deixar de orar e pedir: Senhor, que eu perca tudo nessa vida, mas que eu não perca o Teu Espírito Santo, porque eu não quero ser refém de mim mesmo, eu não quero destruir o que pode me restaurar, e eu não quero cultivar na minha vida aquilo que me corrói. Não tenha medo de cortar o mal pela raiz, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Se tem uma coisa que eu aprendo nessa série, nesses 50 dias, é que, Matias, não há nada mais precioso do que o Espírito Santo na nossa vida. Não há nada. Não tem nada que se compare. Por isso eu quero convidar você a orar comigo nesse momento e refletir nessa palavra. Peça isso ao Senhor, assim como Davi pediu. Davi contemplou com seus próprios olhos o poder destruidor da ausência do Espírito Santo. E ele ora então no Salmo 51, não me retires da tua presença, e nem afaste de mim, Senhor, o teu Espírito. Não afaste de mim, Senhor, teu Espírito Santo. Sem o teu Espírito Santo, Senhor, eu me torno refém de mim mesmo. Eu entro num estado, Senhor, de vitimismo, de coitadismo, de autocomiseração. E a minha autoridade como pai se perde, a autoridade de mãe se perde, a autoridade de esposo, de esposa, de homem, de mulher de Deus se perde. Senhor, não queremos perder isso. Senhor, não permita que venhamos arrancar da nossa vida o que poderia nos restaurar. Senhor, não queremos abrir mão da vida de oração, não queremos abrir mão, Senhor, dos louvores, da palavra, da comunhão da igreja, não queremos abrir mão, Senhor, da revelação e da comunhão contigo. Senhor, é isso que precisamos. O nosso mediador agora é Cristo Jesus. Não temos mais um sacerdote humano, nós temos um sumo sacerdote que é Cristo sobre a nossa vida. Senhor, não perda, que nós não venhamos perder essa comunhão, e meu Deus, que não venhamos cultivar aquilo que vai nos corroendo com o tempo e aos poucos. Senhor, retire de nós palavras e conversas que não devem estar em nossa boca. Retire de nós, Senhor, pensamentos que não devem estar em nossa mente. Retire de nós, Senhor, atitudes, escolhas. Nos ajude, Senhor, a renunciar a essas coisas que nos destroem, que nos matam pouco a pouco. Senhor, não queremos abrir os olhos apenas quando os sacerdotes forem mortos. Queremos discernir Doeg já desde o início, Senhor. Doeg deve ser arrancado da nossa vida. Doeg não deve estar em nosso meio. Senhor, não permita que Doeg se achegue ao nosso coração. Senhor, nós pedimos isso. Não apague de nós o teu Espírito. E que nessa noite, pelo contrário, Senhor, essa chama venha a ser aumentada. Senhor, que o candelabro que é o Espírito Santo em nós venha a ter a sua luz ampliada nessa noite. E que possamos ter, Senhor, renovado de nós o discernimento espiritual,
Que o Senhor renove sobre a sua vida visão, que o Senhor renove sobre a sua vida sabedoria, que o Senhor renove sobre ti o discernimento para separar o que é bom do que é mal, em nome de Jesus. Você sairá daqui desses 50 dias de jejum, desses 50 dias de oração, dessa jornada do Espírito Santo, tendo visão restaurada, em nome de Jesus. Nós vamos discernir cada vez mais o que é de Deus e o que não é. Que o Senhor te dê discernimento para você ver lá na tua casa, que o Senhor te dê discernimento para você ver lá no teu trabalho, que o Senhor te dê discernimento para ver em todos os lugares por onde você passar. Senhor, renova-nos. E nós oramos agora também, entregando esses 50 dias, Senhor. Receba o propósito que fizemos. Receba, Senhor, esse tempo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa todas as vezes que falhamos em algum momento ao longo desses 50 dias. Senhor, nós queremos entregar a Ti com o nosso coração muito agradecido. Como é bom buscar a Tua face. Como é bom ter comunhão contigo. E nós queremos Te louvar nessa noite, Te agradecendo. Muito obrigado, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E a igreja diga, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?